O Corinthians volta a vencer depois da derrota no Clássico para o São Paulo e dessa vez venceu a Ponte Preta lá em Campinas por 1-0 em mais um jogo onde a chuva castigou o gramado, num jogo onde o gramado não tinha condições nenhuma de ter jogo. Um jogo horroroso, muito por conta do gramado, mas o Corinthians conseguiu sair vitorioso com mais um gol de Thales Mágico. Por enquanto essa temporada é Thales Magni mais 10. O Corinthians foi a campo com Hugo Souza no gol, Léo Maná, João Pedro, Félix Torres e Hugo. O meio de campo formado por Ranielli, José Martínez e Igor Coronado, e o trio de ataque com Romero, Yuri Alberto e Thales Magno. Eu não tenho muitas críticas a fazer ao time do Corinthians, apesar de que foi um jogo horroroso. Muito por conta do gramado eu não consigo criticar o time do Corinthians, porque o gramado estava em condições muito deficitárias para se ter um jogo de futebol. Então jogadores como Yuri Alberto, o próprio Coronado, Thales Magno, tiveram muita dificuldade para criar jogadas, principalmente o Coronado, que é aquele jogador cerebral para dar o passe, o último passe, e o Yuri Alberto, que é um jogador de facão, de gostar de buscar os espaços, de ter velocidade, assim como o Thales Magno, que é driblador. Esse campo comprometeu muito eles, e eu acho que a entrada do Héctor Hernandes foi extremamente tardia. Talvez eu voltasse com ele até no intervalo, no lugar do Romero, que foi completamente inútil no primeiro tempo. Até na transmissão da TNT, aos 33 minutos, o Jorge Igor e o Bruno Formiga fizeram a observação de que o Romero não tinha sido citado em 30 minutos de jogo. Então eu provavelmente teria voltado com o Héctor Hernandes. E o Ramon percebendo que o Coronado não conseguiria jogar no campo naquelas situações, ele tira ele e bota o Charles, deixando o Martínez com o amarelo, e no final do jogo ele acabou sendo expulso. E o Corinthians tentou de tudo, tentou chutão, tentou passe no chão, tentou de tudo, mas o que acabou dando certo foi um lançamento do Romero. O Thales Magno dribla a poça e o marcador, abre e acerta mais um belo chute para fazer o gol da vitória. E foi basicamente isso. O goleiro do time adversário, trabalhou muito mais que o nosso, fez ótimas defesas. Teve um chute do Martínez no primeiro tempo ainda, que ele pega a bola lá no pé da trave e vai buscar. Ele pega uma no susto, no chute do Romero, que todo mundo achava que o Romero estava impedido, inclusive o próprio Romero, e ele acabou fazendo uma grande defesa, fechando bem o ângulo. Teve uma do Yuri Alberto, que o Yuri Alberto demora muito, arruma o corpo para bater de direita e o goleiro acaba fechando bem o ângulo. Esse lance em específico foi a primeira boa defesa do goleiro. Eu acho que o Yuri deveria ter ido para bater de esquerda. O Yuri tem uma boa perna esquerda, ele estava mais longe do goleiro, ele teria mais ângulo para bater no gol. Ele preferiu arrumar o corpo para bater de direita, deu tempo do goleiro chegar, a bola ficou muito perto do corpo dele porque ela ficou presa na grama e acabou atrapalhando toda a jogada dele. O Hugo foi bem, principalmente no segundo tempo, quando o Vitor Andrade entra, consegue arrumar duas faltas, expulsar o Martínez e amarelar o Alex Santana. Ele ainda consegue escapar de um lance do Charles, do Maná, e finalizar bem. O Hugo acaba fazendo boa defesa. Teve um outro lance que o Hugo acaba precisando nem sair de soco, né? O chute vem em cima dele, para não correr o risco da bola escapar da mão dele, ele vai de soco, só a bola para cima. Então o Hugo teve boa participação, foi importante, não precisou ser muito exigido, mas foi importante no final do jogo, principalmente quando o Corinthians ficou com um a menos e a Ponte começou a tentar arriscar chutes de fora da área. O Léo Maná, eu ainda sinto ele muito preso na marcação, subindo muito pouco ao ataque, mas parece que ele está começando a se soltar. Eu já vi ele subindo um pouquinho mais, mas ainda assim foi muito discreto no jogo. Eu acho que ele poderia contribuir mais, mas esse é um jogo atípico, um gramado muito pesado, muito cheio de poças. Então eu acredito que todos os momentos que ele acaba não subindo é por recomendação da comissão técnica, e ele acaba ficando um pouco mais, e eu sinto falta dele subir mais ao ataque. Vamos ver contra o Noroeste
quando o Corinthians joga em casa e possivelmente com um gramado em condições melhores contra um time mais fraco que a Ponte e que o Corinthians em casa tem a obrigação de fazer o resultado. O Félix Torres e o João Pedro, eu vou avaliar os dois juntos porque os dois foram excepcionalmente bem, eu gostei bastante dos dois, principalmente do Félix Torres, que vem de uma temporada horrorosa que foi a do ano passado. E eu sempre falo que ele não é tão ruim como zagueiro. O problema dele é quando a bola cai no pé dele e ele precisa fazer um passe. Para qualquer espaço ele não consegue, ele tem uma dificuldade enorme para fazer passes. Mas como zagueiro ele é rápido, ele consegue se antecipar bem. É um pouco afobado, mas o principal problema do Félix Torres foi o passe. E hoje, como o campo estava extremamente castigado, ele não pensou em fazer passe, ele roubava a bola e dava bicão, roubava a bola e dava bicão. Zagueiro! Jogou como zagueiro. Então eu gostei bastante. E o João Pedro vem se mostrando uma grata surpresa, se mostrando um ótimo zagueiro. E eu acho, e eu posso estar falando besteira, mas até o fim do ano ele vai estar brigando para ser titular desse time do Corinthians ao lado do André Ramalho, que para mim hoje é a única unanimidade da zaga. O Hugo, cara, o Hugo é complicado, porque o Hugo ele não comprometeu nada, mas teve alguns lances que ele tentou fazer drible, tentou sair jogando, tentou carregar a bola e ele foi. Teve um lance no primeiro tempo que ele foi desarmado pelo campo. Foi bizarro, que ele veio carregando. Na hora que ele foi dar mais uma carregada, ele deu tapa, a bola ficou. E ele foi e não parou mais de ir. E a Ponte teve a oportunidade de puxar o contra-ataque, acabou não resultando em nada. Mas o Hugo teve muitas dificuldades nesse campo. O Hugo já não é o lateral mais técnico que temos, não é o jogador mais técnico do elenco. E um campo desse pesado fez muito mal para ele foi muito mal hoje. Não comprometeu, mas deu para ver que ele teve muitas dificuldades para fazer o jogo. O Martínez, ele vinha fazendo uma partida ok, não vinha comprometendo em nada, tomou um amarelo ali numa discussão com os jogadores da Ponte, que ao meu ver, ele estava provocando e depois não queria tomar amarelo. É típico do jogador sul-americano, e ele acabou tomando amarelo por provocar, e aí quando ele precisou fazer a falta, ele fez a falta, ele podia ter argumentado o que fosse, mas foi falta, foi para amarelo, muito bem expulso, não tenho o que falar, e complicou muito o jogo pro Corinthians, quando o Corinthians fica com 10 num campo pesado desse. Com 10 num campo normal já cansa muito, num campo pesado desse deve ter acabado com todo o time do Corinthians, principalmente o Ranieri, que foi o cabeça de área desse time no jogo todo, um campo pesado, ele estava exausto, não comprometeu, teve um lance ali de pênalti que todo mundo falou que pegou na mão dele, mas para mim pegou na barriga antes de pegar no braço, e ele inclusive estava girando o braço para fugir da bola, e a bola acabou pegando no braço dele, mas para mim não foi nada, o juiz não deu nada, segue o lance. E o Ranieri também pouco se falou dele, mas e quando se fala pouco do volante é o que importa, porque ele não comprometeu em nada. Como eu disse, o Coronado foi o meio-campo, como eu disse, ele teve esse campo pesado, prejudicou muito o jogo do Coronado e ele acabou sendo substituído no intervalo. E no lugar dele acabou entrando o Charles. O Charles, ao meu ver, foi bem, ele jogou mais aberto pela direita, mais parecido como o Martínez jogou lá contra o Bragantino. Gostei da partida dele, não fez nada demais. Acabou tomando o amarelo por cera, desnecessário, podia ter evitado isso. Mas de qualquer forma, pouco comprometeu, pouco ajudou, mas gostei da partida dele de forma geral. E o Ramon conseguiu colocar todos os volantes que ele tinha à disposição, porque ainda entraram Alex Santana, que pouco contribuiu, só fez uma falta. Logo depois do Martínez ser expulso, ele fez uma falta, tomou amarelo e vai ficar suspenso também. A gente vai conversar um pouco das opções para o meio de campo na próxima partida, já que Martínez e Alex Santana estão suspensos. E ainda no finalzinho do jogo, por ter um jogador, pelo Martínez ter sido expulso, o Rian acabou entrando no lugar do Romero. E o Rian mal tocou na bola, ele já entrou muito no final do jogo junto com o Hector Hernandes, que também entrou muito tarde, mal teve tempo de fazer alguma coisa, e é isso. O Romero, como eu falei, foi extremamente apagado no primeiro tempo, mal tocou na bola. No segundo tempo ele começou a participar mais do jogo, vindo um pouco mais pelo meio. Acabou sendo o cara que deu o passe pro Thales Magno, ele que faz o lançamento pro Thales Magno dominar, driblar, abrir e fazer o gol. Que pra mim o Thales Magno novamente é o melhor em campo, não só pelo gol,
mas foi o jogador de ataque que mais tentou fazer alguma coisa. Na verdade, o melhor em campo novamente para mim foi o goleiro adversário. Trabalhou bem, trabalhou muito e trabalhou bem, mas é sempre assim. O cara do gol é sempre quem é lembrado, e o Thales Magno merecidamente foi eleito melhor em campo, foi o melhor do Corinthians em campo. Se não sai o gol, eu não sei quem seria o melhor em campo, porque o jogo foi bem ruim. E o Yuri Alberto até tentou alguns lances, teve um chute por cima no segundo tempo, teve uma defesa aqui e outra ali do goleiro contra ele, mas de qualquer forma o campo prejudicou muito o Yuri Alberto. O Yuri Alberto ficou muito preso nesse campo pesado, ele não conseguiu ter a velocidade que ele costuma ter, não conseguiu jogar do jeito que ele gosta, então ele foi muito prejudicado pelo campo. E eu acho que ele ficou muito tempo em campo, eu acho que era uma partida para o Héctor Hernandes. Eu talvez teria levado Pedro Raul também para esse jogo, que acho que faria mais sentido, até porque eu acho que o Pedro Raul vive uma fase melhor que o Héctor Hernandes, mas não sei porque faz 2 jogos que ele não fica nem no banco de reserva. E era uma bola para uns jogadores era um campo, um estilo de jogo, um jogo que jogadores como o Pedro Raul e o Héctor Hernandes, que são pesados, são centroavantes, pivôs, seria interessante eles estarem recebendo esses lançamentos para tentar fazer um pivô, fazer uma casquinha, serem o garçom que criar jogadas a partir de uma casquinha, de um pivô, já que o campo não permitia que a jogada pelo chão fosse criada. Então acho que foi muito tarde a entrada do Héctor Hernandes, já que ele era a opção. E na transmissão você falou da entrada do Memphis Depay. Eu, particularmente, assim como o Ramon fez, eu não teria colocado ele, tá? O Memphis é um jogador que visivelmente não está na forma ideal, não voltou na forma ideal da pré-temporada, ainda precisa de um tempo para ele voltar à forma, tá pelo menos 70%, 80%, 90% da forma ideal dele. E um campo pesado desse, ele ia ficar parado esperando a bola no pé para ele tentar um lançamento ou tentar um chute a gol. Essa é a minha avaliação do Corinthians. E pensando para o próximo jogo, onde o Corinthians não vai ter nem o Martinez, nem o Alex Santana, eu acredito que o Charles possa vir a ser o titular. Eu não sei como é que o Ramon vai armar o time contra o Noroeste. Deve ser um time bem reserva, porque se eu não me engano, depois do Noroeste já é o Palmeiras. Mentira, o Corinthians ainda tem um Novo Horizontino antes de pegar o Palmeiras. Então eu acredito que ele ainda possa fazer um time misto para ir contra o Noroeste, principalmente que o Corinthians joga em casa precisando fazer um bom resultado, porque joga em casa. Então eu acredito que o Carrilho possa voltar a ser titular. O Ranieri deve ser mantido, eu acredito eu. Principalmente porque ele não tem o Martinez para o próximo jogo. E eu acredito que o Rian, até por ser um jogador que vai jogar do lado esquerdo, possa ser o titular, junto com o Coronado, que jogou muito pouco, então ele deve estar em plenas condições de começar a partida contra o Noroeste. E o ataque, eu daria uma chance para um dos grandões jogarem, junto com o Thales Magno. Eu acho que o Thales Magno, embora hoje ele seja reserva, ele tá merecendo minutos, ele vem sendo o principal jogador do Corinthians nesse comecinho de ano. Então eu acho que tem que dar essa oportunidade, principalmente porque essa partida ainda não é a que antecede o Palmeiras, e dá uma folga para o Thales Magno contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, para ele chegar inteiro contra o Palmeiras. Então, talvez até montar um time com Memphis e Thales Magno, ver como essa dupla se comporta, ou Pedro Raul e Thales Magno. Eu acredito que o Thales Magno tem que jogar. Eu começaria até com o Palácios na lateral esquerda. Eu até esqueci de citar o Palácios, porque o Palácios, assim que entrou, o Corinthians mal ficou com a bola, então ele teve poucas ações com bola, poucas ações em campo, mas é bom ver ele ganhando minutos, ele voltando à forma física, porque eu acredito que ele vai brigar com muita força para ser o titular da lateral esquerda. O pouco que a gente viu na partida dele contra o Velo Clube, foi que ele voltou. O pouco que a gente viu na partida contra o Água Santa já mostrou que ele tem muita qualidade com a bola no pé. A gente precisa ver como ele é na parte defensiva, porque se ele for minimamente melhor que o Bidu, não precisa nem ser melhor, se ele for igual que o Bidu, ele toma a titularidade, porque ele com a bola no pé a gente consegue ver que ele é bem melhor que o Bidu. Então
é legal ver ele ganhando minutos. Eu começaria com ele de titular, levaria o Bidu, ou já levaria o Denner, já que o Denner vai ser vendido, né? Já começa a pôr o Denner no banco de reservas para ele começar a ganhar essa ambientação, já que daqui 2 anos o menino vai embora. Então é importante a gente ter estas opções no banco para o próximo jogo. Eu manteria o Hugo agora o máximo que desse, porque o goleiro precisa de tempo, precisa de minutos, precisa estar sempre jogando. Então eu não faria um revezamento muito grande no gol. Talvez a cada 3 jogos o Donelli entrar não sei. Mas o Hugo talvez seria o único que eu não mexeria daqui até, sei lá, até o fim do Paulista, manteria ele. E a gente vê como é que vai ser o Brasileiro e a Libertadores para fazer esse rodízio. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da análise. Mais uma vitória do Coringão. Chegamos a 4 vitórias em 5 jogos. Estamos brigando ali para ver quem vai ser o líder do grupo junto com o Mirassol, que não era novidade, a gente já imaginava que seria isso. Com muita folga, então dessa vez a gente não vai ser eliminado. Eu acredito que dessa vez não seremos eliminados na primeira fase. E é isso. Esse foi meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa seu like, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e vai Corinthians!